Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos concede o pneuma, o fôlego de vida, e quando tememos, temos o princípio da sabedoria, da qual alcançamos a graça, o favor merecido, o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, uma vez libertos em Cristo. Perseveramos segundo as boas atitudes das quais Deus nos conhece, porque jamais nos colocamos novamente no jugo de escravidão. A liberdade que Cristo nos concede do mundo já não é mais para retroceder como outrora, mas sim para perseverar, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Usar sempre aquilo que é para edificação pessoal e mutuamente, com uma unidade da fé, do qual a família de Jesus interligadas uns aos outros como pedra viva. E a exortação sempre é necessária para que andemos em comunhão e para que venhamos usar essa sabedoria para a salvação de alma, para que as almas sejam acrescentadas, assim como em Atos descreve, que o povo vivia unânime, e Deus ia acrescentando as almas à unidade da fé. Um pequeno rebanho, porque nem todos alcançarão salvação, a vida eterna. A Bíblia diz que um pequeno rebanho, que Deus criou tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do juízo, do pecado, porque não o conhece, né? Do juízo, porque não me vereis mais. E ele é aquele que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito, o primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, assim como sendo o Pai, Jesus como Filho e o Espírito Santo, que estão, nós estamos interligados a eles através do Espírito Santo. A única forma, o único mediador entre Deus e homens é através do Espírito Santo. Jesus disse, quando passou pela ressurreição, passou pela morte de cruz, e ao terceiro dia ressuscitou, e quando há cerca de 40 dias fez as suas aparições, ele disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai e vos envie o Consolador, o outro advogado, do qual, com a ascensão de Cristo, o Espírito está pronto e preparado para toda boa obra. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo na onisciência, ninguém pode alegar diante de Deus que não sabia que era assim, enquanto o seu íntimo ele sonda e ele já sabia a intenção das atitudes, ele conhece todos, nada passa desapercebido dele, ainda que alegue querendo fazer a sua própria defesa, ele sabe daqueles que estão mentindo, porque a sua intenção do coração era conhecida antes mesmo de estar agindo com as atitudes más que recaem sobre as suas próprias moleiras. Não há ninguém que possa fazer a sua defesa enquanto há falsidade no interior. Ele é aquele que conhece um íntimo, ele é aquele que sabe
qual a intenção de cada atitude praticada. Por isso nós temos um juiz que a Bíblia diz que aquele que clamar por ele, ele é aquele que perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Mas é necessário estar com o coração sincero, íntegro, reto, temente, que é o princípio da sabedoria, um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós. Por isso é necessário estar sempre, a Bíblia diz quando perguntam quantas vezes devemos perdoar, e a palavra diz até 70 vezes 7. É necessário estarmos com o coração arrependido, contrito. Muitos estão com o coração petrificado e devido ao constante acúmulo de pecado, não se arrependem de seus maus caminhos, não alcançam o direcionamento do alto, porque não ouvem aquele que os podia os salvar, aquele que pode os justificar das suas faltas, aquele que já pagou as dívidas na cruz do Calvário, aquele que pode nos redimir, do qual ele disse: de agora em diante sabeis que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. A única forma, não há outro meio de sermos perdoados das nossas falhas, das nossas faltas. Ele é o único que pode perdoar, ele é o único que pode, ele é aquele que julga. Deus não julga, ele está com o julgamento, ele está com o governo sobre os seus ombros. E em mais um dia é nele que nós depositamos a nossa confiança e anunciamos a sua verdade, que ele mesmo disse que não é dele, é do Pai, aonde ele dizia aos religiosos que ficavam aprisionados em doutrinas meramente humanas, purificações exteriores que nada os acrescenta, as tradições dos judeus, que ele dizia que a vossa tradição a cada dia distancia mais ainda de Deus, porque Deus aceitou as purificações exteriores. Jesus disse: a última ceia, de agora em diante não bebereis do suco da vinícola. Batismo em águas, cerimoniais de ceias, isso em Gálatas está escrito. Deus aceitou esta falta de ignorância até que fosse instituído a nova ordem. E nós somos ministros de uma nova aliança, da qual temos que compartilhar o pão, que é a palavra. Temos que, ele dizia também em respeito aos anciãos: vós sois aqueles, ele dizia ao povo: praticais o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eram meramente ouvintes e não praticantes, e aquele que é ouvinte e não pratica, engana-se, ilude-se a si mesmo. E assim como Judas, o Iscariote, é um exemplo do que ele está nos falando hoje. Ele apresentava uma aparência, mas seu interior não condiz com a sua aparência. Ele não enganou o mestre, porque o mestre sabia que ele estava ali para cumprir a pior parte, que era a traição, o beijo da traição, da qual a Bíblia diz que ele sentiu remorso quando foi ali para devolver o dinheiro do crime. Mas aqueles que ali estavam na casa do tesouro continuaram a contar o seu dinheiro, e nem isso eles sentiram, pois pior ainda estava os seus corações. É a raiz de todos os males, o dinheiro. Muitos foram seduzidos e afastaram tão rápido a pura devoção de Cristo. E grande é a queda e a ruína, porque são como erva que logo arrancada murcha, são como uma nuvem que logo se dissipa.
e grande é a queda e a ruína, porque vomitarão todas as suas riquezas, produtos de corrupção, produtos de traição, porque aquele que tem zelo pela casa do Pai está purificando o templo, está derrubando a mesa dos cambistas, está derrubando a cadeira dos que vendem pombos, porque está escrito: a casa do meu Pai é casa de oração, não fazeis dela de comércio de ladrões, salteadores. E ele conhece, ele sonda o intento da mente e do coração, sabe aquele. Outra vez vereis os que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso. Aqueles que usam o nome de Deus em vão por conta da raiz de todos os males. E assim ele está julgando a cada um. Cada um examine-se a si mesmo, porque Cristo o ungido e Jesus, o Filho do Homem, é aquele que está julgando com justiça, com equidade, na imparcialidade e exercendo o direito. Está restituindo aqueles que têm por direito e está rebaixando aqueles que utilizaram com usura aquilo que não é deles. Assim diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.